Prezados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Yuri Alves Moreira e você está no programa de formação em teologia. Atualmente nós estamos estudando a disciplina Atos dos Apóstolos, os avanços e as conquistas da Igreja de Cristo no poder do Espírito Santo. Essa é a nossa segunda aula dessa disciplina com o título Ser-me-eis Testemunhas. O batismo no Espírito Santo é um dom de Deus para capacitar os crentes a serem testemunhas poderosas de Jesus Cristo até os confins da terra. Texto de número 1 com o título O Espírito no Pentecostes. Então na aula passada, na lição passada, nós fizemos uma introdução ao livro de Atos e comentamos o primeiro capítulo de Atos. Hoje a proposta é nós fazermos o comentário do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Então vamos tocar em alguns pontos chaves aqui para compreendermos o que foi o derramamento do Espírito no Pentecostes. Primeiro, a promessa de Jesus. Jesus havia dado uma ordem aos discípulos para permanecer na cidade de Jerusalém e eles receberiam a promessa do Pai, que é justamente uma referência ao batismo com o Espírito Santo. Então, não muito depois daqueles dias, os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo, como de fato aconteceu. No dia determinado por Deus, isto é, no dia de Pentecostes, cumpriu-se essa promessa. 120 crentes estavam reunidos num lugar, no cenáculo, orando, buscando o Senhor, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas, em outras línguas. O propósito de tudo isso foi capacitar os crentes para testemunhar de Jesus a todas as nações. John Stott já havia dito, antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, ele enviou o Espírito à igreja. E foi exatamente isso que aconteceu e que marcou o início histórico da Igreja de Nosso Senhor. Agora, alguém pode perguntar, qual foi a evidência física inicial que aqueles discípulos foram batizados com o Espírito Santo? E ainda mais, hoje, qual que é a evidência bíblica de que alguém recebeu o batismo com o Espírito Santo? Bom, biblicamente falando, nós podemos ver que a evidência física e inicial do batismo com o Espírito Santo é falar em outras línguas. E aí nós temos algumas referências bíblicas que nós destacamos. Por exemplo, Atos capítulo 2, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 19. Essas 5 referências mostram esta verdade, principalmente o capítulo 2, que diz claramente que os discípulos falaram em outras línguas. Se não vejamos, Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. No capítulo 10 também, de Atos, versículo 45 e 46. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, na casa de Cornélio, não somente aquele povo foi salvo, mas também foi batizado com o Espírito Santo. Em Atos, capítulo 19, versículo de número 6, nós vemos esta evidência. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então, diante destas evidências, nós vemos que o falar em línguas é a evidência física do batismo com o Espírito Santo. Agora, o texto de Atos 8, nós não vemos as línguas. Porém, apesar do texto não dizer, alguma coisa aconteceu que impressionou Simão Mágico, porque ele ofereceu dinheiro aos apóstolos para receber também aquele poder. Então ele viu que acontecia algo quando os discípulos
fizeram a imposição de mãos e os novos crentes receberam o Espírito Santo. Em Atos 9, quando fala a respeito da conversão do apóstolo Paulo, bem como também do seu revestimento de poder, apesar da Bíblia não dizer naquele texto que ele falou em línguas, em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo testifica que falava mais línguas do que todos os coríntios. Então ele falava em línguas estranhas. Então fica evidente pelas Escrituras que a evidência física e inicial de alguém que é batizado com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Mas veja, a evidência física e inicial, mas não é a única evidência. Então, o batismo com o Espírito Santo fala-nos de um revestimento de poder, de uma imersão numa vida espiritual mais abundante, onde deve se manifestar a santificação, o fruto do Espírito, o caráter de Cristo refletido em nossas vidas. Então isso é importante de ser enfatizado. E eles receberam esse poder para testemunhar. Uma vez batizados com o Espírito Santo, agora eles tinham ousadia e eficácia no evangelismo. Por isso que foi tão importante eles serem batizados com o Espírito Santo antes de iniciarem a grande comissão, a evangelização do mundo. O batismo com o Espírito Santo é uma porta, por assim dizer, para os dons espirituais. Manifestação de dons como profecia, cura e milagres, eles costumam acompanhar o batismo com o Espírito Santo. Então, por exemplo, em 1 Coríntios 12, Paulo fala a respeito dos dons ministeriais que não somente estavam em evidência nos dias apostólicos, como nós vemos em Atos, mas em nossos dias também. Nós somos pentecostais, continuistas. Acreditamos então que os dons continuam e que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção atual. Nós vamos falar sobre a atualidade dessa mensagem e desta bênção mais adiante. Mas vejam aqui que eu coloquei um esboço do que esses versículos iniciais do capítulo 2 de Atos nos trazem. Vamos tentar analisar os detalhes dessa mensagem. Primeiro, o texto começa dizendo: cumprindo-se o dia de Pentecostes. O que era o Pentecostes? Pentecostes era uma das 3 principais festas dos judeus. As 3 principais festas dos judeus eram Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. Esse nome Pentecostes vem de 50. Por quê? Porque era uma festa que ocorria 50 dias após a Páscoa. Então vamos pensar um pouco. Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa. Permaneceu 40 dias junto com seus discípulos, aparecendo a eles, dando provas infalíveis da sua ressurreição. Ele foi assunto aos céus. Então, entre a ascensão de Jesus e o dia de Pentecostes, nós temos um intervalo de 10 dias, onde os discípulos estavam unanimemente perseverando em oração, buscando o Senhor, até que eles foram contemplados com a descida do Espírito Santo, cumprimento da promessa do Pai. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Aquele grupo de 120 pessoas relatados em Atos capítulo 1 e versículo 15. Eles estavam buscando a Deus. Havia ali uma unidade. Havia ali um propósito único entre eles. No versículo 2 diz que, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Notem vocês, um som como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Olha o versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Veja, línguas como que de fogo. Eu fiz questão de enfatizar aqui no slide, até sublinhei para ficar claro, esses 2 eventos, essas 2 manifestações sobrenaturais. Um som como de um vento veemente e impetuoso,
e línguas como que de fogo, porque foram evidências que aconteceram que não se repetem mais, foram algo único naqueles dias. E nós podemos até pensar um pouco, né? O vento é um dos símbolos do Espírito Santo na Escritura. Lembra de Ezequiel 37, a visão do vale de ossos secos? Está muito claro à luz daquele texto que o vento é um símbolo do Espírito Santo. Ou quando Jesus diz em João capítulo 3, versículo 8, que o vento assopra onde quer. E ali ele estava falando a respeito da manifestação do Espírito no tocante à regeneração. Assim como o vento age, e nós não apesar de nós não vermos ele, mas nós vemos os seus efeitos, assim também o Espírito Santo age, apesar de nós não vermos ele, porém nós vemos os seus efeitos, as suas ministrações. Também podemos notar as línguas como que de fogo. É interessante essa expressão, como que de fogo. Isso faz nos lembrar do que disse o precursor de Jesus, João Batista. Ele dizia ao povo que vinha ter com ele: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, do qual agachando-me não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por que com fogo? Porque o fogo também é símbolo do Espírito Santo. O fogo ilumina, o fogo aquece, o fogo protege. Veja, a Bíblia diz: não extingais o Espírito, ou seja, não apagueis o Espírito, porque o Espírito também é simbolizado pelo fogo. Então foram duas manifestações que não acontecem mais. Mas veja, todos foram cheios do Espírito Santo. Em outras palavras, todos foram batizados com o Espírito Santo. Lembra que a palavra batismo é mergulho. Então eles foram imergidos, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Jesus batizou eles com o Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então nós temos aqui o que evidenciou esse batismo com o Espírito Santo, que foi as outras línguas. Então todos falavam em línguas, que foi um dom de Deus. Veja, era o Espírito que concedia que eles falassem. Então era uma dádiva divina. E aí eu coloquei duas palavras aqui importantes no tocante ao batismo com o Espírito Santo, que é subsequência e separabilidade. Por que subsequência? Porque eles já eram salvos. Então foi uma bênção que eles receberam posterior à salvação. Lembra que em João capítulo 20, versículo 22, Jesus apareceu já ressurreto aos discípulos e assoprou sobre eles o Espírito e disse: recebei o Espírito Santo. Eles já eram salvos, eles já tinham o Espírito Santo, e agora nós vemos uma bênção posterior, que foi o batismo com o Espírito Santo. Então é uma bênção posterior e é separado. Separabilidade aí quer dizer que é distinta da salvação. Então, biblicamente falando, uma coisa é a regeneração, outra coisa é o batismo com o Espírito Santo. É um revestimento de poder, é uma bênção posterior à salvação, é uma bênção para os salvos. E isso precisa ficar muito claro para nós. O valor de falar em línguas. Veja, por que nós devemos falar em línguas? A primeira razão é porque nós devemos ter segurança de que a Bíblia ensina sobre essa prática. A experiência do batismo com o Espírito Santo é bíblica, e a evidência é falar em línguas. Então eu devo sim falar em línguas. Por quê? Porque falar em línguas edifica a mim mesmo, fortalece espiritualmente o crente que ora em línguas. Quer ver? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14 e versículo 4. Veja o que Paulo ensina aos crentes de Corinto. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, quando eu falo em línguas, eu estou me edificando. Então, é algo muito importante orar em línguas. Então, veja que torna a oração eficaz. Permite orar conforme a vontade de Deus, mesmo sem entender. Veja o versículo 2 de 1 Coríntios capítulo 14.
Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Versículos 14 e 15. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então Paulo fala sobre o orar em línguas. Então torna a oração eficaz. Orar em línguas também é um sinal para os crentes incrédulos. Por que é um sinal para os crentes? Porque confirma o batismo no Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo desceu ali na casa de Cornélio, o que levou o apóstolo Pedro e os seus companheiros a entender que eles haviam sido batizados com o Espírito Santo foi o fato de ouvirem aqueles novos convertidos falando em línguas. Nesse sentido é um sinal. Agora, em que sentido é um sinal para os não cristãos? Uma língua estranha pode ser um sinal da presença de Deus, conforme Paulo mostra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então veja que quando o incrédulo, o não cristão, entra no nosso meio e ele ouve alguém falando em línguas, então ele percebe que alguma coisa diferente acontece no meio dos crentes. Eu lembro quando eu me converti, eu fui à igreja, eu senti muita presença de Deus, foi uma bênção o culto que eu participei, porém eu perguntei para o meu amigo que havia me levado, olha, por que os crentes ficam falando de forma diferente? E eu fiquei intrigado com aquilo, eu fiquei pensativo, eu nunca tinha visto aquilo, né? E me chamou a atenção. Então, de fato, é um sinal da presença de Deus. É para os incrédulos saber que alguma coisa diferente está acontecendo. E principalmente quando as línguas são faladas audivelmente, né, em público, quando há interpretação, então a igreja recebe a edificação. Então Deus é glorificado. O que quer dizer isto? Foi a pergunta que aquelas pessoas fizeram ao verem os crentes cheios do Espírito Santo. A multidão estava atônita. Havia pessoas de diversas nacionalidades ali. Se contarmos em Atos capítulo 2, há pelo menos 16 diferentes nações. E houve duas reações entre a multidão que ficou fascinada com aquilo. Uns diziam, que quer isto dizer? E outros, estão embriagados. Esses aí estão cheios de mosto. Quando você vê o versículo 10, eu gosto até de fazer uma dinâmica quando eu estou dando aula presencialmente, e eu peço para uma parte dos irmãos lerem a parte inicial do versículo 10 e a outra parte para ler a parte final, ao mesmo tempo. Por que disso? Os irmãos percebem que não dá para entender nada, fica uma verdadeira confusão. E aí que está a maravilha. Isso é para ilustrar que houve um milagre extraordinário nesse dia. Como que pode um grupo de 120 pessoas falando em línguas ao mesmo tempo, porque todos foram batizados com o Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo, falar em línguas e pessoas de 16 nacionalidades diferentes ouviam perfeitamente eles falarem das grandezas de Deus. Veja, você consegue compreender isso? Foi uma obra extraordinária do Espírito de Deus naquele dia. Foi uma obra extraordinária. Alguns fazem até um paralelo no sentido oposto do que aconteceu na Torre de Babel. Porque se na Torre de Babel houve uma confusão, ninguém entendia o que o outro estava dizendo, aqui todos entenderam. Todos entenderam. E aí que está a questão da dinâmica, né, do versículo 10. Se nós lemos no português, um punhado de pessoas, um grupo pequeno de pessoas lendo duas partes de um mesmo versículo, não conseguimos entender,
Como que eles puderam entender o que estava acontecendo? A única resposta que eu tenho é que foi um milagre de Deus. Foi algo sobrenatural. Não dá para explicar. Foi Deus. Foi Deus. Então isso deve nos chamar a atenção de que Deus operou maravilhosamente. Notem vocês que aqui eu trago um mapa dessas diferentes nacionalidades. Então algumas delas são mencionadas aqui. Olha só, por exemplo, havia forasteiros romanos, havia pessoas de Roma, da Arábia, do Egito, da Ásia, da Capadócia, da Mesopotâmia. Então isso é impressionante. Todo mundo conhecido estava ali. Então o povo se ajuntou em Jerusalém. Então foi o tempo certo que Deus manifestou o seu poder. A mensagem de Pedro no Pentecostes. Vamos pensar um pouco na mensagem de Pedro que deu-se imediatamente após este relato. Pedro então começa a explicar o que estava acontecendo. E Pedro, ele fundamenta-se na Escritura. Aquilo foi o cumprimento da profecia de Joel. Deus prometeu que derramaria o seu Espírito nos últimos dias sobre toda a carne. Eu gosto muito de comparar os textos. Quando a gente abre em Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28, eu acho algo interessante. Porque Joel está escrevendo, dizendo que Deus derramaria o seu Espírito. Nos últimos tempos, ele derramaria o Espírito. Pedro usa uma expressão um pouco diferente, ele diz do meu Espírito. Então veja, há uma diferença entre o para do. Então o que Pedro está dizendo? Não apenas que cumpriu-se naquele momento, mas começou a se cumprir, de modo que não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida. Isso quer dizer que o que aconteceu no Pentecostes pode acontecer em nossos dias também. Isto é, o derramamento do Espírito Santo. E alguém pode dizer, mas será que é possível? Sim, em Atos 8, os apóstolos oraram para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. É exatamente isso que nós vemos. Capítulo 8, versículo 17 de Atos. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Olha o que diz aqui, ó, versículo 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Ou seja, em outras palavras, para que eles fossem batizados com o Espírito Santo, mesmo depois do Pentecostes. Então nós podemos observar que nós podemos sim orar pedindo para que o Senhor envie o seu Espírito Santo, para que o Senhor venha batizar os crentes com o Espírito Santo. Isso é algo bíblico. Proclamação. Pedro então proclama Jesus como Messias crucificado e ressuscitado. Vamos ver que Pedro pregou um sermão cristocêntrico. E ele faz um convite, chamou as pessoas ao arrependimento, batismo em águas e a receberem o dom do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo. Isso vai ficar mais claro na sequência. Olha só, notem alguns pontos do sermão de Pedro. O altruísmo de Pedro. O versículo 14 diz que Pedro pôs-se de pé. Pedro, porém, pondo-se em pé, ele abriu a boca, ele começou a pregar. Isso aqui é muito interessante porque eles estavam, conforme o versículo 2, assentados. Veja que não é mais aquele Pedro covarde que negou Jesus 3 vezes, mas agora é um Pedro pós-Pentecostes. É um Pedro cheio do Espírito Santo, que não tem vergonha de se identificar com Jesus, mas é um Pedro com poder. Agora ele tinha poder. Olha o que ele diz: e acontecerá nos últimos dias. Essa expressão últimos dias é uma expressão que refere-se à era da igreja. Veja, se nos tempos de Pedro, há 2000 anos atrás, já havia se iniciado os últimos dias, quanto mais nós então, quanto mais nós estamos próximos desses últimos dias. Podemos até dizer como João, estamos na última hora.
Estamos nos instantes finais. Isso deve chamar a nossa atenção. Notem que o conteúdo desse sermão é que ele fundamenta-se na palavra. Ele cita diversos textos do Antigo Testamento para justificar o que havia acontecido. Então ele vai citar os Salmos, ele vai citar Escritura. Então um sermão bíblico. E mais do que isso, um sermão cristocêntrico. Notem vocês o versículo 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Veja, a Jesus. Começou com Jesus. Olha o versículo 36, que é o término. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Começou com Jesus e terminou com Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. De fato, meus irmãos, a pregação pentecostal é uma pregação cristocêntrica. Não é por acaso que os pioneiros do movimento pentecostal pregavam: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo em breve voltará. É Jesus Cristo do começo ao fim. É Cristo, Cristo, Cristo ao povo. Louvado seja Deus. A continuação aqui do sermão de Pedro. Veja, algo muito interessante aconteceu. Normalmente, quando nós pregamos, costumamos fazer o apelo ao pecador. Nesse dia, não aconteceu isso, porque foi o povo que fez o apelo. Diante dessa mensagem, eles chegaram até Pedro e disseram: que faremos, varões e irmãos? O que é que nós devemos fazer diante de tudo isso? Eu gosto muito da tradução de Roden. Veja o que ele diz. A estas palavras, ou seja, ouvindo o sermão de Pedro, a estas palavras sentiram eles o coração despedaçado. Olha o que acontece, olha o efeito da pregação baixo a unção do Espírito Santo. O coração do povo se derrete. Eles tiveram o coração despedaçado. Tudo isso por causa do poder de Deus. Qual foi a resposta de Pedro? Arrependei-vos. O que vocês devem fazer é que vocês devem se arrepender. E uma vez que vocês se arrependam, se batizam nas águas, vocês vão receber o dom do Espírito Santo também. Sabe por quê? Porque esta promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Sabe o que isso significa? Que essa promessa é uma promessa atual, é para os nossos dias. Irmãos, não cessou, não há base para o cessacionismo, não há base bíblica, não, porque pela Bíblia nós podemos estar certos que essa experiência é para as nossas vidas. Jesus continua batizando com o Espírito Santo. E se você que está me ouvindo não é batizado com o Espírito Santo, creia que o Senhor quer te batizar. Ele quer te encher do seu poder. Pedro exorta aquele povo. Veja o que ele diz. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Pedro então está fazendo o apelo ao povo. Pedro então está conclamando ao povo a se voltar para Deus. Qual foi o resultado desse sermão? Quase 3.000 almas se converteram. Irmãos, isso é extraordinário. Já pensou em uma única pregação? Se você lê o sermão de Pedro, você não vai gastar meia hora lendo. Você vai gastar 5 minutos. E uma única pregação, 3.000 almas. O que foi isso? Poder de Deus. Poder. Charles Finney já dizia nos seus dias:
A maior necessidade da igreja hoje é o poder do alto. E eu posso tomar as palavras dele e fazer delas minhas. A maior necessidade da igreja odierna hoje é poder do alto. Precisamos de poder. Hoje nós temos o que os cristãos primitivos não tinham. Temos microfone, temos aqui a internet, a tecnologia, carro, avião, inteligência artificial. Temos tanta coisa que a igreja primitiva não tinha. Mas por que não temos os resultados que eles obtiveram? Sabe por quê? Porque eles tinham poder. Nós precisamos de poder. 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 E Deus, Ele quer nos conceder poder. Poder para quê? Poder para ganhar almas. Poder para conquistar almas para Cristo. Para avançar. Para que a igreja prospere nessa terra. E qual que é a prosperidade da igreja? A igreja ser rica, ter templos grandes, belos? Não. É alcançar os pecadores para Cristo. É fazer a vontade de Deus. É glorificar o nome do Senhor nessa terra. Que assim seja, para a glória de Deus. Como receber o batismo no Espírito Santo? Bom, existem alguns passos que são indispensáveis. Primeiro, arrependimento. Por que arrependimento? Porque primeiro a pessoa precisa se arrepender dos pecados e aceitar Jesus como Salvador. O batismo com o Espírito Santo é para os crentes, é para aquele que creu. Então a primeira bênção que a pessoa precisa é a salvação. Uma vez salva, então ela pode receber o batismo com o Espírito Santo. Precisa crer, precisa ter fé. Fé para alcançar o dom do Espírito Santo. Terceiro, pedir. Orar ao Pai pedindo para ser cheio do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 11, Jesus diz que se nós sendo maus, se o nosso filho pedir pedra, ou melhor, pedir pão, nós não vamos dar pedra. Se pedir peixe, não vamos dar uma serpente. Se pedir ovo, não vamos dar um escorpião. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então notem vocês, o Pai está disposto e pronto a conceder o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então Jesus quer batizar com o Espírito Santo os crentes. Por isso é preciso orar. Veja que os discípulos estavam orando. Eu posso contar a minha experiência pessoal. Jesus me batizou com o Espírito Santo quando eu estava orando. Orando. Pela fé, comece a falar em línguas. Comece a falar em novas línguas conforme o Espírito Santo capacita. Então que Deus possa conceder esse dom maravilhoso aos crentes em nossos dias. Muitas vezes não acontece isso ou por falta de fé, ou por falta de ensino, de estímulo, mas nunca da parte de Deus, porque Deus é o mesmo. E nós precisamos tanto quanto os crentes primitivos precisaram. É uma bênção imprescindível. Notem vocês as prioridades e resultados da Igreja Apostólica. A partir do versículo 42, nós vemos qual que era a prática daqueles cristãos da Igreja nascente. A Bíblia diz que eles perseveravam, primeiro, na doutrina dos apóstolos. Então eles continuaram a ensinar, cumprindo o que Jesus disse. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vejam vocês, uma das principais funções da igreja é o ensino. É por isso que nós estamos ensinando aqui. Estamos cumprindo a vontade do Senhor. Eles perseveravam na doutrina. Que mais? Na comunhão. Isso mesmo, koinonia. Eles até mesmo compartilhavam seus recursos uns com os outros. Foi uma obra extraordinária do Espírito no coração dos crentes. Mais do que isso, no partir do pão,
Então eles participavam ali da ceia do Senhor e das refeições. Não somente isso, das orações. Eles estavam continuamente orando. Eles oravam sem cessar. E qual foi o resultado? Nós vemos sinais e maravilhas. Deus operou milagres extraordinários na vida daqueles cristãos. Veja que houve temor entre o povo. Deus começou a abençoar de tal maneira que a igreja era bem vista pela sociedade. E o crescimento da igreja era notório. Veja que todos os dias Deus acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Há vários versículos em Atos que apontam para o crescimento da igreja. Veja, não somente o crescimento qualitativo, espiritual, mas também o crescimento quantitativo. As pessoas que se reuniam, que eram salvas. É disso que nós precisamos hoje. E a minha oração é que o Senhor faça de novo. Precisamos de forma urgente de um reavivamento. Que o Senhor Todo-Poderoso mande já o seu poder e faça uma grande obra em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Esta foi mais uma aula. Espero ter contribuído para a tua edificação. Até a próxima, se Deus permitir. Não esqueça de curtir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Deixe aqui nos comentários o que você achou sobre essa aula. Sem dúvida, irá nos ajudar em nosso trabalho. Deus te abençoe, em nome de Jesus.